Boa noite. 39 presos conseguiram escapar do centro de detenção provisória na BR-174. Eles fugiram por um túnel durante a madrugada. A Secretaria de Administração Prisional disse que faltou atenção na hora da contagem dos presos nas celas. Foi por esse túnel que 39 detentos escaparam do centro de detenção provisória durante a madrugada. A rota de fuga começou dentro de uma cela do pavilhão 5, que é o mais próximo da muralha. Já do lado de fora, os presos fugiram para a mata e desapareceram. Ninguém do presídio viu nada. Só pela manhã é que a fuga foi descoberta. Infelizmente, nós não tivemos nenhum direcionamento, nenhuma informação anterior. Fomos pegos de surpresa hoje, na madrugada da informação da fuga. E a terra está toda molhada, a terra toda úmida ainda. Usaram baldes, usaram pás de ventilador, ponta de ferro para fazer a escavação. Esse não foi o primeiro túnel escavado por detentos nos presídios de Manaus. Só este ano, o setor de inteligência da Secretaria de Administração Prisional descobriu outros 5 túneis e conseguiu frustrar a tentativa de fuga no Compage e no Ipate. Segundo o secretário de Administração Prisional, ainda é muito cedo para se falar em conivência ou facilitação dos agentes que estavam de serviço. Porém, Pedro Florencio culpou a empresa Humanizare, responsável pela administração do CDP, pela fuga. Segundo ele, numa cela que deveriam ter apenas 18 detentos, haviam 39, sinal de que a contagem nominal que deve ser feita diariamente não foi realizada. Agora, um processo administrativo será aberto para descobrir o que ocorreu. Enquanto isso, todo o sistema de segurança do Estado já está à procura dos fugitivos. A fuga não se deu exatamente só porque tinham guarita descoberta. A fuga se deu porque a empresa trabalhou mal aqui dentro. A empresa que administra o sistema, essa unidade, simplesmente não houve revistas esses dias, né? A tela está cheia de terra, a cela está cheia de terra lá. Logo não foi fiscalizado. E nós entramos em contato com a empresa Humanizare Gestão Prisional, que administra o centro de detenção. Em nota, a empresa explica que está apurando o caso junto com a Secretaria de Administração Penitenciária para averiguar os fatos. E agora à tarde, a SEAP divulgou uma lista com os nomes dos fugitivos. A gente fala ao vivo com a repórter Larissa Santiago. Larissa, boa noite. A polícia já conseguiu recapturar algum detento? Boa noite, Amanda. Meu boa noite para você de casa que acompanha a Crítica na TV. Olha, até o fechamento dessa edição, Amanda, não, nenhum. E um detalhe é que desses 39, alguns são considerados de alta periculosidade. A gente separou alguns aqui para citar para você de casa. Entre eles está, por exemplo, o Afonso Celso Calda Júnior, o Antônio Silva de Oliveira, que é conhecido como Pitbull, o Bruno Lima de Oliveira, o Francisco Rodrigues dos Santos, que foi inclusive preso pela Polícia Federal, o Josimar Leite da Conceição, o Magali Ferreira Pereira, o Nelson Gaviria, que é conhecido como El Diablo, e também o Patrick Pina Teixeira, que é conhecido popularmente como Pivete. Esses aqui que a gente acabou de falar estavam nessa lista, estão entre esses 39 e, como eu falei, são muito perigosos e o que a gente espera é que eles sejam recuperados, sejam recapturados o quanto antes, né, Amanda? Muito obrigada, Larissa, pelas informações. A qualquer momento a gente volta com você. Muito obrigada. E a polícia prendeu também em flagrante o líder de uma quadrilha especializada no golpe conhecido como Saidinha de Banco. O suspeito já estava sendo investigado pela participação em um assalto que resultou na morte de um cabeleireiro no conjunto Veralves. Também foi confirmada a participação do mesmo homem em outras ações que terminaram com a morte das vítimas. Este homem, que não quis se identificar, tinha acabado de ser assaltado quando a polícia prendeu a quadrilha em flagrante. Na saída do banco, que eu atravessei a rua, que eu entrei dentro do meu carro, o assaltante entrou junto comigo, perdeu, falei que não tinha dinheiro, ele falou que tinha, engatilhou a pistola, encostou na minha barriga, eu peguei 5 mil de um lado, dei pra ele falou que tem mais, eu peguei 2 mil do outro lado do bolso, dei pra ele não é conformado, pediu a chave do carro, na saída pegou o meu celular do meu bolso, saiu e me deixou trancado. Os assaltantes eram Geniel Batista Salles, que fazia o papel de olheiro, André Gama Pinto, que estava com esta pistola calibre 7,65, Emanuel Cornélio dos Santos, motorista do grupo, e Abinadab Aragão Batista, piloto de uma motocicleta usada nos crimes. Esse carro que vocês estão vendo aqui atrás era utilizado pelo líder e olheiro da quadrilha, o Janiel. Além desse assalto, dessa tentativa nesse fim de semana,
Ele é responsável por pelo menos 2 latrocínios aqui na cidade. O do cabeleireiro João Paulo, que aconteceu em setembro de 2015, e do comerciante Edivaldo, que foi morto em um posto de gasolina. Estas imagens, divulgadas hoje pela polícia, mostram que o olheiro foi identificado pelas câmeras dos bancos. Na primeira cena, ele segue o cabeleireiro João Paulo. Depois que o olheiro passa o serviço para 2 comparsas, eles abordam o cabeleireiro em uma rua no Vieira Alves e matam a vítima com um tiro na nuca. Neste outro vídeo, Janiel ainda disfarça parando em um caixa eletrônico, mas segue o comerciante Edivaldo até o caixa e sai da agência logo atrás dele. A vítima foi morta em um posto de gasolina. Para a polícia, o líder disse que trocou de comparsas depois das mortes. O delegado, responsável pelo caso, informou que as investigações só terminam quando os atiradores dos 2 latrocínios forem capturados. O delegado também fez um alerta para quem vai sacar grandes quantidades de dinheiro nos bancos. No momento que pegam o dinheiro nos caixas, não saiam contando o dinheiro, demonstrando que pegou uma quantia em dinheiro, tendo em vista que nessa modalidade de saída de banco, existem vários olheiros dentro de estabelecimentos bancários. E a partir daí acabam sendo vítimas de roubos e até latrocínios. Uma cantora de rap foi assassinada neste fim de semana na zona sul de Manaus. A família não acredita no envolvimento dela com o tráfico de drogas e pede justiça. Os cadernos com as anotações das músicas da rapper agora fazem parte das lembranças que a família guarda. Brenda Fontes Lemos, de 21 anos, foi morta no último sábado à noite com 7 tiros entre esses caminhões na Rua Nova, no bairro São Lázaro. 2 homens que estariam em uma moto teriam feito os disparos. Brenda não resistiu aos tiros e morreu no local. Ela era muito querida aqui na rua. Em qualquer lugar ela era querida, porque ela era uma menina que ela tinha comunicação com as pessoas, era uma menina que todo mundo admirava e gostava muito. Brenda era conhecida como MC Branquela. O último clipe da rapper foi gravado no beco de casa e nas ruas do Morro da Liberdade, bairro em que morava. Muitas pessoas falam que ela tinha envolvimento com crime, mas ela não tinha. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe por que mataram ela, ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe de nada, a gente estava tudo dentro de casa, que ela era muito, nesse dia ela estava muito feliz, nós estávamos tudo aqui em reunião em família. Foi no sábado, não foi, mamãe? Aí ela saiu para ver uma quadrilha que estava ali, que estava dançando, quando nunca mais retornou mesmo. A família não acredita no envolvimento de Brenda com o tráfico de drogas e diz que o crime pode ter sido por inveja. A morte da MC Branquela está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foram presos 2 integrantes de uma quadrilha que desviava cargas de empresas do Distrito Industrial. A carga era furtada dentro do terminal do aeroporto Eduardo Gomes. Por isso, os produtos nunca chegavam na quantidade correta nos estados para onde eram enviados. No último lote, foram furtados equipamentos eletrônicos avaliados em cerca de R$90 mil. Stanley César Edwards e José Leandro de Souza estavam se desligando de uma empresa terceirizada que presta serviços à Infraero quando foram presos pela polícia. Eles são suspeitos de desviar cargas do terminal, avaliadas em pelo menos R$90 mil. De acordo com a polícia, o golpe era bem planejado. Um dos funcionários do turno da noite fazia o desvio de algumas cargas, alguns eletroeletrônicos e colocava tudo na lixeira. O outro, que entrava pela manhã, pegava aquele material e repassava para os interceptadores. Os interceptadores, por sua vez, vendiam tudo para lojistas do centro de Manaus. A quadrilha tem outros 5 integrantes que já tinham sido detidos pela polícia. Alguns eram donos de lojas que revendiam os aparelhos eletrônicos. O delegado do 25º Distrito de Polícia, responsável pela investigação, disse que quem comprou a mercadoria roubada também vai ser responsabilizado pelo desvio de cargas. Caso as pessoas tenham conhecimento de que esses equipamentos tenham sido objeto de furto ou roubo, elas também poderão responder por receptação, ou na forma dolosa ou na forma culposa, mas não poderão deixar de responder por esses crimes. Foi
famílias brasileiras que estavam no Equador foram trazidas para Manaus pela Força Aérea Brasileira nesse fim de semana. O país foi atingido por um terremoto e provocou mais de 600 mortes. As famílias são de Goiânia, São Paulo e Espírito Santo. Esta mulher foi assassinada ontem pelo ex-marido num bairro Ouro Verde, na Zona Leste. Segundo os vizinhos, a filha de 3 anos do casal viu tudo e pediu socorro. A família revelou que o homem era usuário de drogas e não aceitava a separação. Por isso, teria matado a mulher. 3 ônibus abandonados estão preocupando os moradores da rua Santa Rita, no bairro Cidade de Deus. Eles dizem que os veículos já estão ali há quase um ano, servindo de esconderijo de assaltantes e usuários de drogas. O Manaus Trans informou que a denúncia vai ser verificada e a Polícia Militar informou que, apesar das reclamações, não houve registro de ocorrências no local e que existe policiamento ostensivo na área. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações do imposto de renda dos contribuintes que perderam o prazo da entrega do documento. A gente volta a falar agora ao vivo com a Larissa Santiago. Larissa, muita gente deixou de prestar contas com o leão aqui no Amazonas? Até que não, viu, Amanda? Até agora foram entregues 315 mil declarações, o que corresponde a 96% do total. Então é um número relativamente alto, né? Mas para falar mais sobre isso, já está aqui ao meu lado o delegado da Receita, Leonardo Frota. Delegado, quanto a essas pessoas que não entregaram, como é que fica agora? Bom, essas pessoas já podem fazer a declaração, né? Já foi reaberto o período que elas podem estar entregando. A diferença é que a partir de agora eles já vão ser notificados de uma multa por atraso na entrega. Essa multa é 1% do valor do imposto devido na declaração e daí, dependendo dos meses que ela atrasar, ela vai aumentando 1% a cada mês, né? O valor mínimo dessa declaração vai ser de R$ 165,74. E para as pessoas que quiserem corrigir alguma coisa, como é que fica? Bom, a partir do dia 15 de maio, a Receita Federal vai disponibilizar informações sobre divergências para aquelas declarações que caíram em malha fiscal. Se o contribuinte hoje lembrou de alguma informação que precisava estar na declaração, ele já pode retificar. Agora, para ele estar acompanhando se a declaração está em malha ou não, se ela foi regularmente processada, a partir do dia 15 de maio ela acessa o extrato de processamento da declaração no site da Receita Federal, verifica se tem algum erro na sua declaração e aí corrige através de uma retificadora. E para quem declarou tudo certinho, quando é que começa a cair a restituição? A partir do dia 15 de junho já inicia o pagamento das restituições, inicialmente para os idosos, para os deficientes e logo em seguida para aqueles contribuintes que entregaram a declaração e daí a restituição é por ordem de entrega. Então quem entregou primeiro vai receber primeiro a sua restituição. Obrigada pelas informações, delegado. Então, olha, é bom ficar atento. Quem não declarou ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo para essa multa não ficar tão alta, né, Amanda? Com certeza, Larissa. O importante é realmente mandar as informações e evitar mais prejuízos. Obrigada pelas informações. E agora vamos saber como é que está o trânsito nas ruas da cidade. Essa é a Avenida Djalma Batista. A gente vê que o fluxo nos 2 sentidos é grande, o fluxo de carros. Principalmente do lado esquerdo do vídeo, a gente está vendo aí um grande movimento, sem muitas retenções, mas um congestionamento que é normal para esse horário ali na Djalma Batista. A BR-319 ainda continua rendendo muitas polêmicas. Hoje, os órgãos envolvidos na reconstrução da rodovia discutiram soluções para a continuidade da obra. Foi sugerido até um novo modelo para a estrada. A reunião foi convocada pelo Ministério Público Federal. Representantes do IBAMA, IPAAN, Instituto Chico Mendes e DENIT discutiram soluções para a reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e problemas com ocupação e exploração do entorno da rodovia. A rodovia hoje consta como trafegável, mas acaba sendo uma verdadeira aventura, a qual eu pude sentir na pele, realmente é muito difícil, e o poder público não pode admitir que as pessoas que precisam trafegar pela rodovia sejam submetidas a essa situação. Só que à medida em que vai havendo manutenção e vai havendo pavimentação e vai melhorando as condições da rodovia, a tendência é que o fluxo de pessoas seja maior e, consequentemente, o risco de ocupação desordenada também seja maior. A
presidente do IBAMA mostrou um mapa com áreas degradadas desde o início da reconstrução da estrada em 2003. O trecho mais afetado é o chamado Meião, que fica entre os quilômetros 250 e 665. Nessa área, aumentou o desmatamento entre 2013 e 2014. Por esse motivo, o IBAMA já pensa em um novo modelo. Nós não podemos ter ali uma estrada convencional. Nós não podemos ter ali uma mera estrada asfaltada que, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de cuidado, né, que possa propiciar este grande mal que se vislumbra, que é a intensificação do desmatamento na região. Nós precisamos entender isso. Esse novo modelo deve aumentar os custos da obra e restringir o uso da rodovia. Mas como não tem nada definitivo, o que está em vigor é o projeto de recuperação. O DENIT está em obra na rodovia, agora tem que entender que são obras de manutenção, é para manter a trafegabilidade da rodovia. São as reconstituições das pontes de madeira e você dá um tratamento superficial na parte não pavimentada para que mantenha a trafegabilidade, retirada de atoleiros e nivelamento da pista. Tá? Isso para dar uma segurança ao usuário numa rodovia não pavimentada. Quanto ao asfaltamento no trecho do meio, o processo ainda deve demorar mais alguns anos. Mas, segundo o procurador da República, se houver diálogo entre os órgãos envolvidos, esse tempo pode ser reduzido. E também não existe, por assim dizer, uma atuação completa de cada órgão dentro daquilo que lhe cabe. Então, a palavra-chave para entender os impactos da rodovia é a governança ambiental. O que o IBAMA alega para não aprovar um estudo de impactos ambientais e não permitir a realização da obra? É a ausência de governança ambiental. E a Prefeitura entregou hoje um novo trecho da Eduardo Ribeiro, no centro, entre as ruas 24 de Maio e Saldanha Marinho. A Larissa Santiago tem os detalhes. O trecho entregue fica entre a 24 de Maio e entre a Saldanha Marinho. Ao meu lado, o subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Antônio Nelson. O que falta agora? A gente tem agora, entre a 7 de setembro e a Saldanha Marinho, um trecho que para a gente é o maior trecho, um trecho de altíssima concentração de comércio, mas ele está bem adiantado, ele está seguindo junto com o que nós estamos entregando hoje, um ritmo muito bom, inclusive em alguns trechos 24 horas, é o caso das calçadas, que foi um acordo feito com as associações locais de comércio em trabalhar apenas nos horários que não tem movimento. E quanto aos trilhos encontrados? Os trilhos foi um presente que nós recebemos e o patrimônio, juntamente com a Prefeitura, definiu em alguns trechos nós fecharmos eles, isolarmos eles ou recobrir. Em alguns pontos a gente deixar toda essa história mostrada, que é o caso da 10 de julho. Quando deve ser tudo entregue? Quando toda a Avenida Eduardo Ribeiro deve ser liberada? A Eduardo Ribeiro tem mais uma etapa, que é esse trecho da 7 de setembro para cima, né? Essa etapa a gente entrega esse semestre e aí depois vão ficar faltando detalhes pontuais, que é o caso onde está hoje o canteiro de obras. No momento que ele sair, a gente faz a obra. Onde está feito a liberação dos trechos de esquina, no momento que a gente liberar toda a obra, a gente isola ali e fecha. Então esse acabamento final, depois que a gente entregar a obra inteira, que é o caso nesse semestre, a gente entra num batidão de 30 dias, a gente entrega tudo. Obrigada pelas informações. Larissa Santiago para o A Crítica na TV. Começou a valer hoje a nova carga horária para os servidores do governo do estado. Uma das preocupações era com os servidores da Secretaria de Fazenda. Mas, segundo o presidente do sindicato, a redução da jornada não vai afetar o trabalho. A nova jornada de trabalho entrou em vigor nesta segunda-feira. O expediente de todos os servidores do Executivo agora é de 8 da manhã até as 2 da tarde, o que não vai implicar para o atendimento ao público. O cidadão só vai diminuir 1 hora de atendimento ao público, mas a gente tem que olhar também que todo o serviço, ou a maioria do serviço oferecido pela Cefaz está disponível na plataforma web. Ou seja, o cidadão pode se dirigir ao site da Cefaz, que vai ter todo o atendimento também personalizado. Ao todo, são quase 30 mil funcionários que terão seus tickets de alimentação suspensos enquanto o decreto estiver em vigor. Na ótica do Estado, há uma redução de custos na ordem de R$ 60 milhões por ano.
Uma mudança que vai gerar economia para o estado do Amazonas. Daqui a 2 meses a economia volta novamente a respirar, evidentemente que a gente reincorpora o ticket novamente à vida dos servidores. Os únicos serviços que ficarão de fora do decreto são os considerados essenciais, que exigem plantão permanente, como segurança, saúde e educação, além das atividades de fiscalização externa. Como governador, eu não posso me furtar ao meu dever do equilíbrio do Estado. Eu não posso deixar o 28 de agosto fechar, não posso. Então, eu vou fazendo aqui, ali e acolá, com o olho na essência, que é saúde, educação, segurança. E o Rio Negro não deve atingir a cota de emergência esse ano, de acordo com o segundo alerta de cheia do Serviço Geológico do Brasil. Os estudos vão ajudar a definir estratégias de prevenção e diminuir os danos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a previsão de cheia para este período vai ficar em 27 metros e 20 centímetros. Bem abaixo da cota de emergência de 29 metros, que o Rio Negro ultrapassou nos últimos 5 anos. Com esse nível, divulgado nesta segunda-feira, os técnicos acreditam que as comunidades ribeirinhas não serão atingidas. A gente estava preocupado porque o rio em Tabatinga estava subindo muito rápido. E aí a gente estava subindo 6, 7, até 10 centímetros por dia, às vezes 15 centímetros por dia. Agora já tem uns 10 dias que ele está bem estável, então essa estabilidade ela demora uns 20 a 30 dias para chegar aqui. Mas como lá já estabilizou, a gente espera que daqui alguns dias aqui também vai começar a estabilizar. Por isso a gente está mais tranquilo em relação à cheia desse alerta agora. Por outro lado, isso pode indicar uma grande vazante. Que vai depender ainda das chuvas que vão cair no final do período chuvoso. Mas considerando que o nível dos rios estão muito baixos, é provável que a gente tenha também uma vazante um pouco mais acentuada do que a gente registrou nos anos anteriores. Essa mudança foi causada porque o El Niño aumentou as temperaturas e reduziu a quantidade de chuvas na região. O fenômeno está chegando ao fim. As chuvas já normalizaram. Mas, de acordo com as previsões meteorológicas, quando o El Niño acaba, geralmente surge logo em seguida outro fenômeno, chamado de Laninha. Exatamente o contrário. O Laninha, ele atua de forma diversa do fenômeno El Niño. Ele traz uma tendência de chuvas acima do normal na região. Ou seja, ele indica precipitações mais volumosas sobre a região e que a área de atuação varia um pouco dependendo da época do ano. Mas tanto para a cheia quanto para a estiagem, a Defesa Civil do Estado diz estar preparada. No momento, a preocupação é com alguns municípios da calha do Rio Madeira. E trabalhamos agora também com o aumento de água que como está acontecendo na parte mais ao norte do estado, onde nós estamos recebendo chuvas conforme esperado. E nós vamos trabalhando, acompanhando também os boletins meteorológicos para saber como é que essas calhas se comportam e se vai tirar da normalidade as comunidades que vivem nessas calhas. E amanhã você vai conhecer uma atividade educativa que está promovendo a alegria de idosos aqui em Manaus. Quem conta todos os detalhes para a gente é a Daniela Sayag, que já está de volta ao Manhã no Ar. Boa noite, Daniela. Boa noite, Amanda Couto, e você que acompanha o A Crítica na TV. No Manhã no Ar dessa terça, a gente mostra um projeto da UNAT, que tem incentivado aí idosos a conhecerem as belezas naturais e turísticas da nossa bela cidade de Manaus. Além de educativa, essa iniciativa funciona como forma de incentivo à autoestima na terceira idade. Tem também a movimentação ao vivo da nossa cidade, direto do RC Coop, e as principais notícias para deixar o seu dia cada vez mais informado. Eu espero você às 6 da manhã em ponto, hein? No Manhã no Ar. Até lá. Com certeza a gente não vai perder, Dani. Agora a gente tem novas imagens do trânsito. A gente vê aqui a Avenida Torquato Tapajós, nos dois sentidos ali próximo ao posto BR. Você vê que do lado direito do vídeo, que é o sentido centro, está bem mais congestionado, mas o fluxo de veículos é grande nos dois sentidos, tanto no bairro aqui à esquerda, quanto no sentido centro, que a gente vê que tem retenções e o congestionamento é bem grande por ali. Quem puder evitar, evite a Torquato Tapajós agora à noite. O número de acidentes em Manaus reduziu cerca de 20% entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. A informação foi apresentada hoje no lançamento da campanha Maio Amarelo. Com o tema Cidadão Mais Atento, Trânsito Mais Seguro, o lançamento aconteceu na sede do Manaus Trans, no Japim, Zona Sul.
O objetivo é conscientizar os condutores e pedestres. Vamos atender todos os motoristas que estão passando, faixas pedestres, visando realmente divulgar a questão da segurança do trânsito em Manaus. Durante todo o mês de maio serão feitas diversas ações, como palestras, panfletagens e blitz. A primeira foi feita na Avenida Tefé, na frente da sede do Manaus Trans. Os motoristas receberam informativos e bandeiras de adesão à campanha. A programação deve se estender por vários bairros da cidade. É muito bom, né? Desde que todo mundo tenha consciência de pilotar no trânsito e dirigir normal no trânsito, com atenção, muitas coisas serão evitadas. E a decisão judicial que determinou o bloqueio de mensagens instantâneas pelo WhatsApp pegou muita gente de surpresa. A gente volta com a Larissa. Larissa, parece que a decisão repercutiu no dia a dia das pessoas, não é mesmo? E muito, né, Amanda? Porque, olha, o WhatsApp, ele não é só entretenimento, né? Tem muita gente que usa para trabalho mesmo, para trocar informações, monitorar, coordenar ações. Então, o prejuízo foi grande, sim. Isso começou a valer hoje à tarde e deve ficar suspenso por 72 horas. Essa decisão é do juiz Marcel Montalvão de Sergipe. A questão é a seguinte: o magistrado queria que a companhia repassasse informações sobre uma quadrilha interestadual que é investigada pela Polícia Federal. A companhia se negou e, como uma forma de retaliação, o serviço ficou suspenso. As operadoras Oi, TIM, Claro e Vivo já foram notificadas e disseram que vão cumprir a determinação. Caso contrário, vão pagar multa, sabe de quanto? R$500 mil, isso por dia. Hoje nós fomos às ruas e conversamos com algumas pessoas e olha, quando o assunto é o WhatsApp, as opiniões se dividem, viu? O que você acha de ficar sem o serviço, sem o WhatsApp? Eu achei que não foi legal, porque tem muitas pessoas que trabalham e precisam do serviço usando o WhatsApp. Por uma parte é bom que a gente tem comunicação, né, com as pessoas e vai fazer falta. Pra mim, tanto faz, que como eu passo o dia todo dia trabalhando, qualquer coisa vamos usar os Face, né? Por mim mesmo, não tem muita importância, que eu converso mais com a minha família, com os amigos, dá pra falar pelo Facebook, não me afetou muito também. Mas ficou um pouco estranho, porque a partir de 1 hora que parou, né, a gente achou estranho, não chegou nenhuma mensagem, silenciou tudo. Pois é, não chegou mais mensagem mesmo. E deve ficar assim até a quinta-feira. Isso já até aconteceu anteriormente. Você de casa deve lembrar que em dezembro do ano passado, o aplicativo também deveria ter ficado suspenso por 48 horas por questões similares. Também envolvia uma investigação criminal. Mas isso não aconteceu. O que não se repete dessa vez. A primeira ordem é que o WhatsApp está suspenso. Amanda, a gente fica aqui acompanhando essa situação e vendo o desfecho disso tudo, né, Amanda? Volto com você no estúdio. Uma boa noite. Com certeza, e muita gente ansiosa, esperando que seja derrubada uma liminar que possa aí voltar o WhatsApp ao normal antes dessas 72 horas, desses 3 dias aí de bloqueio. Larissa, muito obrigada pelas informações, uma boa noite para você. E nesse fim de semana teve festa azul e vermelha. Os dois bois fizeram os lançamentos dos CDs oficiais com as toadas de 2016. O lançamento oficial do caprichoso CD Viva Parintins aconteceu em Manaus nesse sábado. Mas as toadas já estavam na ponta da língua, principalmente a que dá nome ao álbum. Além do CD, o Caprichoso fez a apresentação dos novos integrantes para os itens de apresentador porta-estandarte. A galera pode esperar um espetáculo maior do que todos os anos, até porque esse ano é o primeiro ano dos próximos 50 anos do festival. Então a galera pode esperar um espetáculo realmente jamais visto em festival algum. O lançamento do CD Celebração aconteceu no sábado em Parintins e reuniu 5.000 pessoas no Curral Lindolfo Monteverde, na Baixa do São José. Para a comissão de arte, o evento foi além e superou as expectativas do Boi Garantido. O coração falou mais alto, né? E a paixão pelos espetáculos do Garantido, pelo que a gente faz, eu acho que foi além daquilo que a gente muitas vezes nem acredita que possa atingir. Eu acho que conseguimos um espetáculo perfeito. Agora o futebol. O Nacional anunciou hoje o nome do novo técnico do time.
Wagner Benazzi chega à Vila depois que Heriberto da Cunha foi demitido do clube. O novo técnico vai ser apresentado na próxima segunda-feira, dia 9. No mesmo dia, ele começa os trabalhos no CT Barbosa Filho, com o elenco que já está no clube. Wagner Benazzi é a esperança da diretoria e também da torcida azulina para levar o Nacional ao tão sonhado acesso à Série C do Brasileirão. E hoje à tarde foi feita a coletiva confirmando o jogo entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. A partida será válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Durante a coletiva, o diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol disse que a partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa foi por conta da logística. Com uma proximidade com o Equador, né? Quando você olha para a comissão técnica, a importância de ter um segundo jogo mais próximo, devido ao deslocamento e outras variáveis mais, influenciaram para que a gente pudesse trazer esse jogo para cá. O jogo será no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. Até o momento, não foi definido pela comitiva da CBF os valores de ingressos e nem os dias que serão liberados para a venda ao público. Mas, sem dúvida alguma, para o governador José Melo, esse jogo pretende gerar grandes recursos para a economia do estado. Vai permitir que a taxa de turismo, possa aumentar e, consequentemente, não só os hotéis, mas toda outra série de serviços, restaurante, táxi, etc., possam também ser beneficiados com essa atividade. Apesar de a decisão ser técnica, o secretário-geral da CBF explicou que Manaus tem estrutura para receber os jogos internacionais e também elogiou a receptividade local com os turistas. Aqui tem sido muito tranquilo, muito pacífico, uma característica familiar. Nós achamos que a Arena da Amazônia está possibilitando um forte resgate no futebol em toda a região norte. O dado da preservação ambiental é muito importante. Quando o Brasil joga, o mundo inteiro vê. Então, mostrar a Amazônia para o planeta também é um dado importante para o Brasil. Mas eu diria nada mais importante do que essa torcida tão especial que quase nos garante uma grande vitória. E com confirmação das partidas de futebol das Olimpíadas, do Campeonato Brasileiro e até das eliminatórias da Copa do Mundo, a Arena da Amazônia vive a expectativa de um bom faturamento. A esperança é que esses jogos afastem de uma vez por toda a ideia de que o estádio não gera lucro e não atrai público. Nas arquibancadas, sobram lugares e faltam torcedores. Os times não têm jogador, não tem bons jogadores, que aqui falta investimento. Está faltando investimento, né? Para os times locais. Simplesmente isso. De preferência era para ter time nosso, né? Mas não tem, fazer o quê? Um cenário bem diferente desse outro jogo, que lotou a arena. E estádio lotado é mais que uma grande festa. É sinal de movimentação na economia. Seu Valdir sabe bem como é isso. Ele é taxista. E durante os 2 jogos do Campeonato Carioca que ocorreram em Manaus, o faturamento dele melhorou em pelo menos 20%. O importante para nós é o povo vir de fora, o turista vir trazer os lucros para nós aqui dentro da nossa cidade. Acho que o jogo seria o ideal, na minha opinião, sabe? E não é só o seu Valdir que fatura com essas partidas. Os jogos não são de times locais. Apesar disso, parte da renda fica no estado. Nas 2 últimas partidas realizadas aqui na Arena da Amazônia, entre Vasco e Fluminense e Vasco e Flamengo, o total arrecadado para o Amazonas ficou em torno de R$600 mil. Isso equivale a 5% da renda bruta. Para a prefeitura foram 300 mil. E para a FAF, a Federação Amazonense de Futebol, mais 300. No total, R$1.200.000. Dinheiro que, segundo o secretário de Esportes, foi investido no futebol local. Nós também possibilitamos abrir a arena, sem custo nenhum para nenhum clube local. Nós já tivemos aqui cerca de 6 jogos de times amazonenses. O FART jogou aqui contra o Paysandu, o Nacional jogou aqui agora contra o Dom Bosco. O Iranduba fez 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e vale ressaltar, batemos o recorde de média e de público presente no único jogo do Campeonato Brasileiro na história do futebol feminino. A boa notícia é que a arena deve voltar a ter grandes públicos. Porque além dos jogos de futebol das Olimpíadas e uma partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa, outras 12 partidas do Campeonato Brasileiro devem ser realizadas
aqui na capital amazonense. Eu já fiz contato principalmente com Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os clubes cariocas. Entrei em contato com alguns clubes paulistas, tive contato com alguns clubes de Goiás, né, que querem mandar jogos aqui. E a gente fica na expectativa dos novos jogos. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e eu te espero amanhã, logo depois do Cidade Alerta. Até lá!